Olá, pessoal do canal. Finalmente irei contar meu relato e espero que vocês possam entender tudo. Começo dizendo que eu nunca contei isso com todos os detalhes, porque as pessoas tendem a achar que a memória de uma criança ou de uma adolescente sempre aumenta as coisas. Mas eu sei o que eu vivi. Eu sei o que eu ouvi. E acima de tudo, eu sei o que eu senti naquela casa. Isso aconteceu no ano de 1995. Eu tinha lá os meus 14 anos e morava com meus pais em Campinas, no estado de São Paulo. Era o auge das videolocadoras e meus pais tinham acabado de abrir a segunda loja deles. O negócio estava indo bem até demais. Eles saíam de casa às 7 da manhã e só voltavam lá pela meia-noite, sempre de domingo a domingo. Eu estava ficando muito tempo sozinha, matando aula, andando com um pessoal meio complicado, e a solução que eles encontraram foi me enviar para morar com meus avós maternos por um tempo. Isso até as coisas se estabilizarem e eles poderem ter mais tempo para mim. Meus avós moravam num sítio afastado em São Luís do Paraitinga, também em São Paulo. É um lugar bonito, com muita mata atlântica ao redor, estradinhas de terra batida e aquele cheiro constante de mato e fumaça de fogão a lenha. Meu avô Benedito, normalmente conhecido como Dito, era um homem duro, de poucas palavras, mas muito trabalhador. Minha avó, Dona Lourdes, era um doce, passava o dia cozinhando e cuidando da plantação dela. Sendo bem direta, nos primeiros meses da minha vida lá, foi até que bem monótona e tranquila. Nada de estranho acontecia. Eu acordava cedo, ia para a escola na garupa da charrete de um vizinho ou de bicicleta quando o tempo estava bom. Voltava no início da tarde e passava o resto do dia ajudando meus velhos. Eu ajudava a minha avó a estender roupa, a debulhar milho, varria o terreiro e de vez em quando ajudava o meu avô com alguma coisinha mais leve, como tratar as galinhas ou recolher ovos. Fora estar com meus avós, o silêncio da noite era a melhor parte de morar lá. Eu deitava na minha cama, ouvia os grilos e apagava. Tudo parecia uma paz absoluta até chegar o mês de novembro. Novembro daquele ano trouxe uma chuva que eu nunca vi igual na minha vida. Choveu sem parar por quase 2 semanas. Não era uma garoa, era tempestade mesmo, daquelas que escurecem o céu às 3 da tarde. O sítio virou um mar de lama e a rotina da casa ficou toda bagunçada. Foi no meio dessa semana que o gatilho de tudo aconteceu. Meu avô sempre que dava tinha o costume de abater um porco para garantir um dinheiro, a carne da casa, e fazer linguiça. Ele sempre fazia isso bem longe da casa, lá perto de um riacho no fundo da propriedade, para não deixar cheiro e para a água já levar o sangue e a sujeira embora. Mas por causa da chuva, o riacho tinha transbordado e o caminho até lá estava um lamaçal tenebroso. Como ele estava apertado de dinheiro e a carne da lata estava no fim, ele decidiu que mataria o porco ali mesmo, nos fundos do quintal, a poucos metros da janela do meu quarto e da cozinha. Eu lembro daquele dia como se fosse um pesadelo que ficou gravado a ferro quente na minha cabeça. O céu estava de um cinza que dava depressão, chovia fino e o ar estava gelado e pesado. Desde o começo tudo pareceu dar errado. O porco, um animal enorme e muito arisco, parecia adivinhar o que ia acontecer. Na verdade, minha avó sempre disse que eles sabem, mas não tenho certeza disso. Bom, ele não queria sair do chiqueiro por nada. Meu avô e um peão que ajudava ele chegaram a suar a camisa embaixo da chuva para conseguir amarrar o bicho. A corda arrebentou 2 vezes. O peão quase quebrou o braço quando o porco jogou o corpo contra a cerca. Era como se a natureza inteira estivesse avisando para não fazer aquilo naquele dia. Mas meu avô era teimoso. Foi indo, até que ele finalmente conseguiu encurralar o animal perto de um toco de árvore no quintal. Eu estava na varandinha da cozinha encolhida, assistindo aquilo porque não tinha para onde ir. Quando meu avô foi dar a facada no pescoço, que deveria ser um golpe rápido, o porco deu um solavanco violento.
O casco dele escorregou na lama e a facada do meu avô saiu completamente errada. Ele não acertou a veia principal, ele apenas rasgou o pescoço do bicho de um jeito superficial e terrivelmente doloroso. O que aconteceu em seguida é o que me assombra até hoje. O porco conseguiu se soltar num puxão desesperado, arrancando a corda das mãos do zoinho, e saiu correndo pelo quintal. E ele começou a gritar. Eu sei que os porcos guincham. Eu já tinha ouvido porcos guincharem antes. Mas aquilo não era o som de um animal. O sangue jorrava a enxurrada, misturando-se com a lama e com a chuva. E os sons que saíam da garganta rasgada daquele bicho eram gritos humanos. Era estridente e agudo. Peço desculpa pela descrição, mas parecia uma criança pequena sendo esfolada e berrando por socorro. Um berro de desespero consciente, entende? Era ensurdecedor e doentio. O animal corria em círculos, escorregando no próprio sangue, trombando nas paredes da casa e gritando com aquela voz de criança em agonia. Até Zoinho, que era Zoinho, estava com olhos mais arregalados que coruja no clarão. Eu tapei os ouvidos, chorei, e comecei a tremer de um jeito que não parava. Meu avô estava branco como um lençol. Ele correu atrás do porco com a faca na mão, afundando na lama até a canela, mas o bicho tinha uma força sobrenatural. Foram minutos que pareceram horas, e por isso aquela cena e gritaria ficaram comigo. Quando meu avô finalmente conseguiu derrubar o animal e terminar o serviço, ele mesmo estava em choque, coberto de sangue e lama dos pés à cabeça. O silêncio que se seguiu foi quase tão bizarro quanto os gritos. O ar cheirava a sangue quente e a terra molhada. Não minto quando digo que foi difícil até para carnear. Meu avô levou o dobro do tempo para limpar e cortar o animal. A pele estava dura, as facas pareciam perder o corte de 5 em 5 minutos, como se estivessem cegas, e a carne estava escura. Meu avô resmungava o tempo todo que parecia que não era dia para isso, que a carne ia para o lixo pelo estresse do bicho. O clima na casa ficou bem diferente. Eu fiquei com aquele som nos meus ouvidos e não parava. Era um eco constante na minha mente. Aquele grito maldito não saía da minha cabeça de jeito nenhum. Quando minha avó chegou do postinho, percebeu que eu estava apavorada. Ela me fez um chá, me abraçou na beira do fogão e ficou passando a mão no meu cabelo. Não parava de dizer que era normal, que porco faz barulho feio mesmo, e que era só o susto porque eu era menina da cidade. Mas a voz dela soava vazia. Ela não queria que meu avô abatesse aquele animal. Ninguém comeu a carne daquele porco no dia seguinte, quando meus avós terminaram de carnear. E foi a partir dessa mesma noite que o verdadeiro inferno começou. Naquela semana, um cheiro de algo levemente apodrecido se instalou na casa. Não adiantava lavar, e não adiantava abrir as janelas, até porque a chuva lá fora continuava. E então todos nós adoecemos. Foi de uma hora para a outra. Meu avô, que mandava para baixo toda hora pro Nobis, que nunca ficava doente e que tinha a saúde de touro, amanheceu tremendo de febre e suando frio na cama. Minha avó tentou levantar para fazer um chá e caiu vomitando no corredor. Eu acordei me sentindo esmagada. O corpo doía como se eu tivesse sido espancada. A garganta estava fechada e uma febre que me fez delirar. Parecia uma virose das brabas, mas o médico do postinho não encontrou nada. Disse que devia ser a água, deu remédio para enjoo e dipirona. Mas não passava. Por nada nesse mundo a febre cedia. A gente vomitava uma bilha amarela, escura, e a casa cheirava a suor de doente e sangue de porco. A gente não conseguia comer. A carne do porco que meu avô tinha carneado apodreceu no freezer. Isso mesmo, no freezer ligado e gelando. Os da lata não sabemos, porque meu avô tinha vendido tudo. 2 dias depois, a carne estava preta, soltando um odor de chorume que empesteou a cozinha. Meu avô mesmo, cambaleando de febre,
Teve que jogar tudo fora num buraco longe da casa. Mas o que me enlouquecia não era o mal-estar que nos atacou. Eram as noites. Já não chovia mais e o vento lá fora fazia um barulho constante no telhado, mas eu não conseguia dormir. A febre me deixava num estado de vigília constante, com os olhos pesados e a boca seca. Na terceira noite do nosso mal-estar, eu acordei num sobressalto. O relógio na parede da sala bateu 3 vezes. 3 da manhã. A casa estava um breu absoluto e eu estava pingando suor. E então, eu ouvi. Vinha de fora, do meio do mato escuro. Começou baixo e então foi aumentando. Era o mesmo. Era o mesmo e bendito grito daquele porco. O mesmo berro humano de criança em desespero. Mas não estava vindo do quintal. Estava vindo da linha das árvores, do começo da floresta. Eu sentei na cama com o coração socando o peito tão forte que eu achei que fosse desmaiar. Aqueles gritos rasgavam a madrugada. Eu pulei da cama igual uma galinha assustada e corri para o quarto dos meus avós. Abri a porta de supetão. Meu avô estava roncando pesado por causa da febre e minha avó suava, dormindo inquieta. Vó, acorda! Eu sacudi os ombros dela. Ela abriu os olhos devagar, meio perdidos. O que foi, Mariana? O que está doendo? Ela perguntou. O barulho, vó, a senhora não está ouvindo? Tem alguma coisa gritando lá fora. É o porco, vó, é aquela porcaria de barulho. Minha avó olhou para o nada, focou os ouvidos. O grito lá fora estava tão alto na minha cabeça que eu precisei tapar as orelhas de novo. Não tem barulho nenhum, filha, é só o vento. Vai deitar, você está ardendo em febre. Ela disse e virou para o lado, quase sem consciência de tão doente. Ela não estava ouvindo. Eu fui devagar até a janela da sala que dava para o quintal e para a mata. Espiei pela fresta da cortina. Não tinha nada lá fora além da luz fraca do poste da estrada. Mas o grito continuava, e o pior era que o som estava se movendo. Estava circulando a casa. Eu ouvi barulho de passos lá fora. Passou pela janela do meu quarto, foi para trás da cozinha e contornou a varanda. Eu estava sozinha com aquilo. O ar da casa ficou pesado, como se não tivesse oxigênio. Eu me encolhi debaixo das cobertas no sofá da sala com um crucifixo na mão, chorando e rezando todas as orações que eu conhecia, enquanto aquele som rodeava a casa até o sol nascer. Quando os primeiros raios de sol finalmente fizeram a coisa se calar e voltar para o meio da mata, entendi que aquilo não podia entrar em casa. Estava só nos atormentando ali de fora. Devo dizer que isso se repetiu por exatos 3 dias. 3 noites em que a febre não me deixava dormir direito e em que, pontualmente de madrugada, os passos e os gritos rondavam a casa. Toda vez eu tentava acordar meus avós, mas eles nunca ouviam nada. De manhã sempre falavam que tinham dormido bem, e eu não queria atrapalhá-los. Porém, o horror de saber que aquela coisa estava gritando só para mim me corroeu por dentro. Eu passei a ter medo de tudo. Medo até de olhar para as janelas. Eu sentia que se eu olhasse pelas frestas de novo, eu não veria um porco. Eu veria algo muito além disso. No 4º dia, a chuva finalmente parou de vez. Sem nuvens, sem chuvisco e sem gritos diabólicos. E assim como o sol apareceu, a febre de todos quebrou na mesma manhã. Minha avó levantou e conseguiu fazer um café forte. Meu avô foi limpar o quintal, respirando fundo como se nada tivesse acontecido. E os gritos que eu ouvia pararam. Meus pais foram me buscar quase um mês depois. Eles tinham arrumado a rotina e disseram que estavam morrendo de saudade. Quando dei um abraço nos meus avós, entrei no carro e deixei o sítio para trás, dando uma olhadinha de canto para o pedaço de mato
onde o porco tinha sido abatido. E não voltei. Hoje meu avô já faleceu e minha avó mora com meus pais na cidade. Eles venderam o sítio anos atrás. Eles lembram daquela época como a semana que pegamos uma infecção braba por causa da água. Mas eu sei que não foi só isso. O que o meu avô derrubou quando a faca escorregou não foi só o sangue do animal. Dali tenho certeza que saiu algo que estava esperando para se alimentar da dor e do sofrimento. Parece clichê, mas mesmo 30 anos depois, quando estou sozinha no meu apartamento, ainda me lembro daquele grito macabro. Não desejo que ninguém ouça ou passe pelo que passei no sítio dos meus avós. Então é isso. Espero que não tenha esquecido de nada em relação à minha história, e também espero que não tenha ficado muito longa. Para alguns creio que não será assustador, mas é um relato real. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Boa noite, Diário dos Pesadelos. Hoje te envio outra história. Espero que você goste e possa lê-la. Nos arredores da cidade onde moro existe um bairro chamado Cambuí. A partir dele você acessa um pequeno povoado chamado Piribim. Lá existe um pequeno conjunto habitacional que nunca foi concluído e jamais foi ocupado, por isso permanece abandonado há mais de 20 anos. Não é possível entrar lá sem uma autorização especial, pois o local é fechado e conta com guardas, já que o terreno pertence a membros do governo. O fato é que há alguns anos eu tive um namorado com quem jogava Airsoft. Para quem não conhece, é aquele em que se utilizam armas de gás que disparam projéteis. Depois de algumas semanas solicitando as permissões necessárias, a equipe conseguiu autorização para jogar naquele conjunto abandonado que mencionei no início. O lugar, depois de tantos anos em abandono, já tinha a fama local de ser assombrado. Costumávamos passar o domingo inteiro jogando, desde a manhã até por volta das 7 da noite, e foi exatamente assim naquela vez. Havia 2 guardas, e nos foi designada uma área específica onde poderíamos jogar, pois acessar outras partes poderia ser perigoso. Algumas áreas não tinham manutenção e poderiam abrigar animais como aranhas e serpentes, além de que às vezes viciados e moradores de rua invadiam o local. 2 domingos foram suficientes para que não quiséssemos voltar. A tarde do primeiro domingo transcorreu com bastante normalidade, pelo menos até a hora do almoço. Estávamos Rodrigo, Ângelo, Leonardo, Edwin, Ronaldo e seu filho Paulo, que havia levado sua família para passear. Então também lá estava sua esposa Fernanda com seus 2 filhos, Alessandro e eu. Estávamos comendo, conversando e convivendo, quando ao longe ouvimos um grito muito agudo que durou cerca de 5 segundos. Todos viramos a cabeça e ficamos em silêncio. Depois que o grito parou, começamos a perguntar uns aos outros se também tinham ouvido aquilo. Quando todos responderam que sim, ficou claro que ninguém havia imaginado. Oferecemos comida ao guarda que estava conosco, pois ele havia nos dado acesso ao local. Então alguns dos rapazes comentaram com ele que havíamos ouvido um grito não muito longe dali. Então o guarda disse: "Não se preocupem, aqui sempre se escutam gritos e coisas estranhas. Eu não gosto de ficar no turno da noite, porque é ainda pior. Mas fazer o quê, né? Trabalho é trabalho." Começamos então a perguntar se ele já havia tido alguma experiência, se tinha visto algo, se havia aparições, essas coisas. Ele disse que às vezes, quando fazia suas rondas, ouvia uma voz chamando seu nome de dentro das casas, e por isso sempre tentava andar acompanhado do outro guarda. Continuamos jogando depois de comer e descansar um pouco. Depois de algumas partidas, percebemos que Fernanda havia ido até o carro com seus filhos e estava acompanhada do guarda que caminhava a poucos passos dela. O marido dela e eu nos aproximamos para perguntar se estava tudo bem
e por que ela havia se afastado do lugar onde estávamos. Então ela nos contou que estava sentada nos observando jogar, enquanto Luna, sua filha de 3 anos, brincava a alguns metros de distância. Ela estava com o bebê de 1 ano nos braços quando começou a ouvir coisas. No início não conseguiu identificar de onde vinham. Depois percebeu que pequenas pedras estavam sendo arremessadas perto de onde ela estava sentada. O barulho que ouvia era das pedras batendo no chão e em superfícies como madeira e paredes. No começo pensou que fosse sua filha jogando as pedras como parte da brincadeira, então pediu que ela parasse. Porém, Luna se levantou e fez um gesto de não com o dedo. Fernanda a observou e naquele momento sentiu outra pedra atingir sua perna. Alguém havia jogado aquela pedra nela, mas ela não sabia quem, nem por quê, nem de onde havia sido arremessada. Então se aproximou do guarda e contou que alguém estava jogando pedras nela. Ele, acreditando que alguma pessoa tivesse invadido o local, talvez um morador de rua, um viciado ou alguém curioso, disse que iriam verificar. As pedras haviam parado de ser lançadas no momento em que ela se levantou. Pelo menos foi isso que ela nos contou. Ela deixou as crianças dentro do carro e se aproximou do lugar onde acreditava que alguém poderia estar escondido para jogar as pedras. Era uma fileira de casas cercada por mato alto. O guarda entrou mais profundamente no local, enquanto ela permaneceu próxima da rua para que seus filhos não a perdessem de vista. Foi então que ela viu que do outro lado do mato, algo movia a vegetação alta enquanto avançava na direção oposta a que o guarda seguia, como se fosse encontrá-lo em algum momento. Fernanda gritou para o guarda sair dali. O homem obedeceu, mas quando saiu e ela explicou o que havia visto no mato, ambos ouviram aplausos. Foi nesse momento que decidiram entrar no carro e esperar por nós ali. No domingo seguinte, ela e seus filhos não nos acompanharam, mas seu marido Paulo foi. Então estávamos ele, Alessandro, Leonardo, Rodrigo, Ângelo, Ronaldo e seu filho. Alessandro, que era meu namorado na época, tinha um Jeep 84, cuja carroceria era toda de metal. A parte mais interessante da história aconteceu na hora de irmos embora. Eram aproximadamente 7 da noite. Talvez não fosse tão tarde, mas já era o horário em que escurece às 6, e naquela região a iluminação pública é uma porcaria. Então o povoado e seus caminhos estavam muito escuros. Também quero te contar que atravessando o caminho rumo ao Cambuí, existe uma árvore chamada Figueira dos Mortos, porque anos atrás o crime organizado deixava os corpos das vítimas pendurados naquele lugar. Atualmente essa árvore já não existe mais, porque um vento forte derrubou muitos de seus galhos, e a Defesa Civil precisou cortar grande parte dela. Estávamos voltando para casa. Dávamos carona para Rodrigo e Ângelo, que iam na parte traseira do Jeep. Estávamos em silêncio, pois estávamos muito cansados depois de jogar o dia inteiro. Alessandro dirigia e eu estava no banco do passageiro. O caminho não era visível além do alcance dos faróis, e ao longe apenas algumas luzes do povoado e do bairro podiam ser vistas. De repente, Alessandro disse: "Já para com isso, cara." Nós 3 dentro do carro ficamos em silêncio, sem saber com quem ele estava falando. Eu olhei para ele e perguntei: "Está falando com quem?" "Com o Rodrigo", ele respondeu, dizendo que havia um bom tempo que sentia alguém tocando suas costas. Como Rodrigo estava sentado atrás dele, acreditou que fosse ele. Obviamente, Rodrigo negou e explicou que não havia se movido em nenhum momento. "Eu também não vi ele se mexer", eu disse, tentando tranquilizá-lo. Ali não sabia se acreditava ou não, pois também pensava que poderíamos estar tentando assustá-lo como uma brincadeira. Estávamos falando sobre isso quando todos olhamos para frente e vimos uma espécie de névoa branca, alongada, se aproximando do carro. Ao chegar perto do capô, ela se elevou. Ficamos em silêncio por alguns segundos. "Me digam que não fui o único que viu isso", disse Alessandro. Começamos a soltar palavrões.
Ao perceber que todos tínhamos visto, ele acelerou o carro. Foi então que percebemos que estávamos a poucos metros da Figueira dos Mortos. Imediatamente depois de acelerar, ouvimos um golpe horrível no teto do carro, como se algo tivesse caído do alto dos galhos. Não paramos para verificar o que era e ele só continuou acelerando. Logo depois percebemos que vários cães começaram a nos perseguir. Corriam atrás do carro latindo sem parar, mostrando os dentes, rosnando, e se juntavam cada vez mais, chegando a ser mais de 10. Quando chegamos em casa, verificamos o carro, mas não havia nenhum amassado ou sinal de impacto. Depois disso, nunca mais voltamos àquele lugar, apesar de ser um campo muito grande e perfeito para jogar tranquilamente. Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos, aqui no Canadá. Minha família morava numa casa antiga, passada de geração em geração. Meu pai cresceu lá, e os pais dele também antes disso. Eu não moro mais naquela casa, mas ainda penso no que vou contar de vez em quando. Como quase toda casa por lá, ela tinha um sótão. Era basicamente um cemitério de coisas que ninguém queria, como móveis velhos, caixas com sabe-se lá o quê e enfeites de Natal. Aliás, esse último era praticamente o único motivo para alguém subir lá. Uma vez por ano, pouco antes das festas, e depois mais uma vez para guardar tudo de novo. Isso aconteceu perto do Natal, mas o Natal em si não tem quase nenhuma relação com a história. Naquele ano, meu pai decidiu que eu já tinha idade suficiente para pegar as decorações sozinho. Ele me explicou quais caixas procurar, algo sobre as luzes estarem num recipiente separado perto da parede do fundo, e eu fiquei só concordando, como se estivesse prestando atenção. Mas não estava. Eu estava pensando em outra coisa. Terminamos de conversar e ele me mandou subir. Subi a escada e puxei a correntinha para acender a luz. Lembro de olhar em volta e pensar que realmente não conseguia lembrar da última vez que tinha estado ali. Só que então percebi um problema. Eu não tinha a menor ideia do que meu pai tinha mandado eu pegar. Não lembrava de nenhuma instrução, e não havia chance nenhuma de eu descer para pedir que ele repetisse. Meu pai tinha um jeito complicado com isso, pois ele ficava realmente irritado se precisasse falar algo 2 vezes. Então comecei a abrir caixas aleatórias que pareciam conter enfeites de Natal. Fiquei mexendo nas coisas por uns 20 minutos, e no processo transformei o sótão num caos completo. No fim encontrei as decorações, o que me poupou a surra, mas o lugar ficou totalmente bagunçado. Fiz umas 4 ou 5 viagens subindo e descendo a escada, levando tudo para a sala. Quando terminei, voltei lá em cima para dar uma última olhada e garantir que não tinha esquecido nada importante. Eu sabia que teria que reorganizar tudo, o que não me animava nem um pouco. Enquanto observava o sótão, já me preparando mentalmente para mover aquele monte de coisas, vi algo que parecia fora do lugar. Num dos cantos do fundo, meio escondida atrás do que eu tinha mexido, havia uma caixa que eu não tinha visto antes. Era preta e não parecia uma caixa de papelão frágil, mas algo mais resistente, tipo uma caixa de documentos ou até uma dessas à prova de fogo. Apesar da aparência robusta, ela parecia mais antiga do que todo o resto ali. Como qualquer adolescente curioso, eu obviamente abri. Dentro havia papéis. Dezenas e dezenas deles, uma quantidade quase alarmante. Cadernos, folhas soltas, alguns mapas desenhados à mão e até páginas que pareciam partituras musicais. E havia uma coisa em comum entre todos. Estavam completamente cobertos de escrita. Os mapas, os cadernos e até as partituras. Comecei a folhear, tentando entender o que era aquilo. A letra era difícil de decifrar no começo, mas conforme meus olhos se acostumavam, fui conseguindo entender melhor.
Algumas páginas tinham datas e pareciam organizadas em ordem cronológica. As mais antigas em cima e as mais recentes no fundo. Fiquei tão intrigado com aquela caixa que decidi que não desceria antes de ler tudo. As primeiras anotações eram entediantes. Só observações sobre o clima, tarefas domésticas e pensamentos aleatórios do dia. Parecia um diário desorganizado e logo ficou claro que quem escreveu aquilo tinha morado naquela casa em algum momento. Mas conforme continuei lendo, as coisas começaram a ficar estranhas. Para começar, a caligrafia foi ficando mais caótica e difícil de entender, mas isso era o de menos. O conteúdo ficava cada vez pior. Quem escreveu aquilo desenvolveu uma obsessão pelo sótão. A pessoa media o espaço repetidamente. Registrava as dimensões do sótão várias e várias vezes, comparando com o tamanho da casa embaixo. Segundo os cálculos, o sótão era menor do que deveria ser. Havia espaço sobrando ao longo de uma das paredes, mas só alguns metros que simplesmente não podiam ser explicados. As anotações entravam em detalhes extremos sobre aquela parede específica. Cada centímetro parecia descrito ali. Depois disso, os registros ficaram ainda mais frenéticos. Pelo que eu lia, aquela pessoa passava horas no sótão e às vezes até dormia lá. Essa pessoa então começou a ouvir sons vindos atrás do espaço que faltava. Arranhões, respirações, coisas desse tipo. Algumas anotações tinham horários exatos, como 2h14 da manhã, arranhões por aproximadamente 3 minutos. Quanto mais eu lia, mais percebia que estava testemunhando o relato em primeira mão da descida completa de alguém à loucura. Nada fazia sentido, e eu não acreditava em nada daquilo, mas ainda assim continuei lendo. As últimas páginas já nem tinham frases. Eram apenas marcas de contagem e fileiras intermináveis, como se a pessoa estivesse contando algo que eu não conseguia identificar. E então, simplesmente acabavam. Ou a pessoa tinha parado de escrever, ou aquele era o limite do registro. Quando terminei, eu estava literalmente tremendo. Queria guardar tudo de volta, descer e apagar aquilo da minha memória, mas antes havia algo que eu precisava fazer. Olhei direto para a parede que tanto aparecia nas anotações e no momento em que percebi que realmente havia marcas nela, senti o estômago embrulhar. Examinei melhor e alguns afundamentos e rachaduras coincidiam quase exatamente com o que estava descrito nos papéis. Foi um tipo de medo que eu nunca tinha sentido antes. Só consigo descrever como a sensação de estar sendo observado e por vários ângulos ao mesmo tempo. Eu conseguia imaginar aquela pessoa arranhando a parede em completo delírio. Era como se ela ainda estivesse ali comigo. De repente eu não queria passar mais um segundo naquele sótão. Peguei a caixa preta e fui direto falar com meu pai. Ele ficou tão chocado quanto eu. Não fazia a menor ideia do que aquilo significava e tinha certeza de que nunca tinha visto antes. Disse que reconheceria a letra do pai dele, e aquela definitivamente não era. Ou seja, quem escreveu aquilo devia ter morado ali antes mesmo do meu avô. O problema era que os pais dele já tinham morrido, e ele não sabia absolutamente nada sobre quem tinha vivido na casa antes deles. Meu pai decidiu subir para investigar, e para minha surpresa me levou junto. Com ele me senti mais seguro, então não discuti. Fiquei de lado enquanto ele examinava a parede com mais cuidado do que eu, usando as páginas como guia. Depois de alguns minutos ele ficou parado, só pensando. Achei que tinha desistido, mas então virou para mim e disse que ia derrubar a parede. Fiquei com os olhos arregalados, mas não estava em posição de impedir. Ele pegou ferramentas na garagem e começou. Quando a parede caiu, o que vimos foi inacreditável. O escritor estava certo. Havia um espaço atrás dela. Bastante espaço, na verdade. Alguns metros de profundidade correndo por todo o comprimento da parede. Mas isso nem foi a pior parte.
As paredes daquele espaço escondido estavam cobertas de marcas. Linhas pretas, símbolos e formas que eu nunca tinha visto antes. Quase todas as superfícies estavam tomadas por aquilo. Não parecia escrita, era outra coisa. E a implicação era ainda pior. Meu pai e eu logo percebemos que não existia nenhuma entrada alternativa para aquele espaço, então como alguém teria entrado ali para fazer aquilo? Ficamos parados, olhando, sem saber o que pensar. Depois que o choque inicial passou, confirmamos que não havia mais nada lá dentro. E não havia mesmo. O espaço inteiro estava vazio, exceto pelas marcas nas paredes. Mas a história não terminou ali. Quanto mais pensávamos, menos sentido aquilo fazia. Em determinado momento, meu pai comentou que quem escreveu aqueles cadernos, alguém tão obcecado em registrar cada detalhe, não parecia o tipo de pessoa que organizaria tudo tão cuidadosamente numa caixa e esconderia num canto. Comportamento obsessivo não combina com arquivamento organizado. Eu nunca tinha pensado nisso, mas ele tinha razão. Aquilo significava que outra pessoa tinha reunido e guardado tudo. Meu pai já estava 2 passos à frente. Vi o rosto dele mudar para uma mistura de tristeza e confusão. Ficou em silêncio por um tempo e então disse que devia ter sido o pai dele, meu avô. Ele provavelmente encontrou os escritos em algum momento, juntou tudo e guardou naquela caixa. Depois disso não havia muito a fazer. Anos mais tarde, meu pai admitiu que saber que o pai dele escondia algo assim e não entender por quê era algo que o atormentaria para sempre. E eu não o culpo. Quanto a mim, ainda não sei o que pensar. Faz tanto tempo que talvez nem importe mais, mas se eu começo a refletir demais sobre isso, ainda consigo pensar besteira. Não acho que alguém consiga racionalizar. Não existe explicação razoável. Eu costumava achar que quem escreveu aquelas anotações era a mesma pessoa que fez as marcas no espaço escondido e que provavelmente só era alguém enlouquecido. Mas havia coisas nos papéis que só poderiam ser conhecidas depois que a parede já tinha sido construída. E com a parede no lugar, não havia nenhum outro jeito de entrar naquele espaço. Simplesmente não faz sentido. Meu pai não me deixou ficar com a caixa quando nos mudamos daquela casa. Até hoje, pelo que sei, ela ainda pode estar lá no sótão. Tudo o que sei é que esse é um mistério que vou levar comigo para o túmulo. Eu sou o 2º sargento do Exército Colombiano, e isso que vou contar aconteceu em 2013, quando eu ainda era cabo. Acredito que, sem exagero, foi o meu primeiro encontro com a maldade pura. Fui designado para um ponto de controle perto de uma ponte internacional, na fronteira com a Venezuela. Não vou revelar o nome exato do lugar, por razões óbvias. Antes de continuar, é importante entender uma coisa sobre a fronteira entre Colômbia e Venezuela. Não é que os 2 países sejam inimigos, mas a linha que separa os 2 é enorme. Aquele lugar é cheio de passagens formais e informais, o que a torna um terreno perfeito para pessoas que vivem de causar sofrimento aos outros, realizarem suas operações sem grandes consequências. Além disso, se não me engano, naquela época já começavam a aparecer os primeiros sinais da crise econômica no país vizinho. Era possível notar um aumento no número de famílias buscando uma oportunidade em outro lugar. E quando existe esse tipo de vulnerabilidade, sempre aparecem os abutres. Pessoas que se aproveitam da miséria alheia. Devido a essa situação incomum, minha função era dar apoio aos agentes de fronteira. Eu não era da imigração, mas estava ali para reforçar a segurança, fazer revistas quando solicitado e agir caso algo saísse do controle. O trabalho consistia principalmente em observar comportamentos suspeitos e ficar atento a veículos que não combinavam com o horário ou com a rota. Na noite do ocorrido, havia algo estranho no nosso lado da ponte.
Não por causa do clima, mas porque o lugar parecia mais vazio do que o normal. Não era uma daquelas noites com fluxo constante. Havia menos ruído, menos vozes e menos movimento. E, particularmente, eu senti algo estranho dentro de mim. Uma sensação ruim. Como se algo sinistro estivesse se aproximando. Sou um pouco supersticioso e naquela noite tive um pressentimento de que algo não estava certo. Eu estava no meu posto, olhando para o vazio quando ouvi um caminhão pequeno se aproximando do ponto de controle. Era daqueles caminhões simples que os agricultores usam para transportar frutas e hortaliças. São veículos comuns e discretos. Passam despercebidos e sempre carregados com a mesma coisa: comida. Mas havia algo errado. O motorista estava pálido. Não era uma palidez normal, parecia que todo o sangue havia sido drenado do corpo dele. No início não prestei muita atenção, mas à medida que o caminhão se aproximava, tornou-se impossível ignorá-lo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a postura dele. Ele estava rígido demais atrás do volante. Aquele sujeito parecia uma estátua. Eu já estava trabalhando ali há algumas semanas e aprendi rapidamente a ler as pessoas. É normal que alguns fiquem nervosos ao apresentar o passaporte ou a identidade, mas aquilo não eram nervos normais. Aquele homem estava tão tenso que parecia que ia explodir a qualquer momento. O agente de fronteira foi o primeiro a atendê-lo. Pelo que percebi, ele não notou nada estranho. Apenas olhou rapidamente os documentos e fez as perguntas básicas. Vi que trocaram algumas palavras, revisaram o necessário e o deixaram seguir. Naquele momento pensei que eu não o teria deixado passar, vendo o estado em que ele estava. Mas não era minha decisão. Foi então que tudo ficou estranho. O motorista tentou ligar o motor para seguir viagem, e naquele exato instante ouvimos 3 gritos. Não eram gritos comuns, eram gritos de puro terror. Gritos de desespero absoluto, vindos de dentro do caminhão. Até hoje nunca ouvi nada parecido. Olhei ao redor e todos os meus companheiros estavam com a mesma expressão de confusão e choque. Imediatamente bloqueamos o caminho e ordenamos que o motorista descesse. Ele não teve tempo de reagir. Já estávamos ao redor do veículo e ordenamos novamente que ele saísse. Ele ficou congelado, como se não entendesse o que estava acontecendo. Abri a porta e só então ele reagiu. Desceu devagar, tremendo e completamente abatido. Um dos meus colegas o afastou, enquanto os outros se aproximavam do caminhão. Naquele primeiro minuto eu tinha certeza de que encontraríamos pessoas escondidas. Minha primeira suspeita foi tráfico de pessoas. Imaginei que havia 3 meninas escondidas atrás que tinham gritado pedindo ajuda. Na minha mente era isso. Elas estavam vivas e precisávamos tirá-las dali imediatamente. Começamos a inspeção. Primeiro a cabine, depois a parte traseira. Foi então que sentimos o cheiro. Entre as hortaliças havia um odor forte e extremamente desagradável. Não sei descrevê-lo com precisão, só sei que era errado. O sargento ordenou que abríssemos tudo. Usamos lanternas, batíamos nas paredes e gritávamos para que respondessem. Procurávamos compartimentos ocultos e qualquer coisa que não combinasse com a estrutura do caminhão. O silêncio nos deixava cada vez mais nervosos. Os gritos que ouvimos tinham nos colocado em estado de urgência. Finalmente encontramos um compartimento escondido. Por um segundo sentimos alívio. Achamos que tínhamos chegado a tempo, mas quando abrimos, nosso mundo desmoronou. Lá dentro estavam 4 meninas. Não vou entrar em detalhes desnecessários, só direi o essencial. Elas estavam espremidas em um espaço impossível e não estavam mais vivas. Nenhuma delas parecia ter mais de 13 anos. Naquele momento, algo dentro de mim se apagou. Eu já tinha visto coisas difíceis na vida militar, mas aquilo era diferente. Era cruel demais.
Não estou exagerando quando digo que uma parte de mim nunca mais voltou a ser a mesma desde então. Precisei sair do caminhão imediatamente. Não sei se ia vomitar ou chorar, mas talvez fosse os dois. E quando olhei para o motorista, quando percebi que ele sabia que as havíamos encontrado, eu vi. Vi a maldade nos olhos dele. Uma maldade fria direcionada contra meninas inocentes. Para mim, isso não tem perdão. O homem começou a falar sem parar que não sabia de nada. Que só havia sido pago para dirigir o caminhão. Que não era culpa dele. Eu juro por Deus que aquele homem foi uma das criaturas mais perversas e estúpidas que já vi. Porque ninguém havia mencionado meninas. Apesar de termos ouvido os gritos, ninguém tinha dito isso em voz alta. Ele se entregou sozinho, mas eu não era juiz. Não cabia a mim decidir o destino dele, embora eu quisesse. Tudo o que podia fazer era seguir o procedimento. Isolamos a área e chamamos a polícia. O apoio chegou rapidamente, e foi então que aconteceu algo que me persegue até hoje. Eu não sou perito, não sou especialista, mas no momento em que vi aquelas meninas, soube que não era recente. Mesmo assim, os gritos ainda estavam na minha cabeça. E não era só eu. Conversei com o agente de fronteira, com meus companheiros e todos ouviram. Não foi imaginação, foram gritos reais vindos daquele caminhão. Quando os peritos chegaram e começaram a análise, confirmaram algo que eu já suspeitava, mas que ainda assim me gelou completamente. Pelo estado em que estavam, aquelas meninas estavam mortas há pelo menos 3 dias. 3 dias. Isso significava que elas não poderiam ter gritado naquela noite. Não da forma como ouvimos. Não 3 gritos. Não com aquela força. Foi então que senti algo que nunca consegui explicar. Uma sensação de que, de alguma forma, elas pediram ajuda. Como se o que restava delas tivesse encontrado uma maneira de fazer alguém ouvir. Porque se aquele caminhão tivesse seguido viagem, ninguém sabe onde elas teriam terminado, nem se algum dia teriam sido encontradas. Naquela noite eu não fiquei bem. Soldados também são humanos, e eu não consegui continuar trabalhando normalmente. A raiva e a impotência me consumiram por dias. Eu já vi fome, já vi desespero, mas aquilo foi diferente. E o pior é saber que aquele homem não foi o primeiro, e não será o último. A fronteira está cheia de gente que trata seres humanos como mercadoria. Para piorar ainda mais, o caso não teve a repercussão que eu esperava. Naquele ano aconteceu tantas coisas que essa história simplesmente desapareceu. As pessoas não querem pensar nisso. Dói, enoja e preferem acreditar que esse tipo de coisa é raro. Mas não é. E eu? Eu nunca consegui esquecer aqueles 3 gritos.